A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, já vou pedir para você se inscrever nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando também que o slide dessa lição está o link aí embaixo desse vídeo. E também estamos no Telegram. Lá você, professor, pode encontrar material em PDF, slides também e subsídio para ajudar você em sua aula, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista dessa revista é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito e bacharel em teologia. A lição de hoje é a lição 3, o arrebatamento da igreja. O texto do dia nos diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 3. A síntese nos diz assim: o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo da última hora. Os objetivos da lição é explicar o que é, quando se dará o arrebatamento, evidenciar que o arrebatamento da igreja é para os crentes e compreender que precisamos aguardar o arrebatamento da igreja com vigilância. O texto bíblico base dessa aula é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Introdução da revista nos diz assim: no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Nesse mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento, tão aguardado pelos crentes de todos os tempos, será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Estamos preparados para a segunda vinda de Cristo? Você já contou a todos que precisa falar sobre o Evangelho? Sua própria família está em ordem? E quanto à sua própria vida? Quer dizer, a verdadeira questão é: se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Tópico primeiro é: e quando se dará o arrebatamento? O que é? A palavra grega para arrebatamento é aspaso e significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor na terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os crentes que no Novo Testamento o apóstolo Paulo dedicou em suas cartas 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Arrebatar é um derivado de um verbo latino raper, agarrar, sequestrar, que foi usado na Bíblia latina para traduzir o verbo grego arrebatar, aspaso, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O arrebatamento é uma ação com a intenção de salvar, enquanto um sequestro tem uma intenção criminosa, é a retenção de uma pessoa contra a sua vontade. A graça nos ensina a aguardar a segunda vinda de Jesus Cristo. Continuando a pensar no que a graça ensina, Paulo escreveu que devemos buscar a bendita esperança e a gloriosa aparição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, a graça nos ensina a esperar e nos preparar para a nossa bendita esperança. Essa esperança não é o céu ou a glória, mas o próprio Jesus face a face, mais perto do que nunca. No entanto, não apenas esperamos a vinda de Jesus, vivemos na expectativa ativa do retorno de Jesus. Estamos procurando por isso. A volta de Jesus Cristo deve ser preciosa para os cristãos.
Jesus veio pela primeira vez para uma cruz, ele virá uma segunda vez ao trono. Jesus veio primeira vez para como um homem bem humilde, ele virá pela segunda vez em poder e glória. Jesus veio pela primeira vez e foi julgado por homens. Ele virá a segunda vez para julgar todos os homens. Esse mesmo Jesus veio uma vez e ele voltará como prometeu. Deixe a graça ensinar você a continuar aguardando seu retorno e estar pronto para aquele grande dia. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. A história tem inúmeros exemplos de pessoas que proclamaram que o retorno de Jesus Cristo é iminente, mas talvez nunca tenha havido um mensageiro mais estranho do que uma galinha na cidade inglesa de Leeds, em 1806. Parece que uma galinha começou a pôr ovos nos quais tinha escrito a frase: Cristo está chegando. Conforme a notícia desse milagre se espalhou, muitas pessoas se convenceram de que o dia do juízo final estava próximo, até que um curioso local realmente observou a galinha botando um dos ovos proféticos e descobriu que os ovos não eram de fato mensagens proféticas, mas o trabalho de seu dono, que havia escrito nos ovos com tinta corrosiva e o inseria na pobre galinha. Outro caso foi um fazendeiro na Inglaterra, quando William Miller, após vários anos de estudo muito cuidadoso da sua Bíblia, concluiu que o tempo escolhido para Deus para destruir o mundo poderia ser adivinhado a partir de uma interpretação literal estrita das Escrituras. Como ele explicou a quem quisesse ouvir, o mundo acabaria em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele pregou e publicou o suficiente para liderar milhares de seguidores, conhecidos como os Milleritas, que decidiram que a data real era abril de 23 de 1843. Muitos venderam e doaram o que tinham, seus bens, presumindo que não seriam necessários. Embora quando 23 de abril chegou, mas Jesus não chegou, o grupo acabou se dissolvendo. Alguns deles formando o que agora são os Adventistas dos Sétimos Dias. Joseph Smith, fundador da Igreja Mórmon, convocou uma reunião com os líderes de sua igreja em fevereiro de 1835 para dizer-lhes que havia falado com Deus recentemente e durante a conversa ele soube que Jesus voltaria nos próximos 56 anos. Após o fim, os tempos começaria, após essa data, então iria começar o fim. Outro caso foi em maio de 1980, quando um evangelista e fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, assustou a todos, muitos, quando, esquecendo até do comentário de Mateus 24:36, ninguém sabe quando será o dia, nem os anjos do céu, ele informou aos seus 700 do clube de audiência de programa de TV que ele tinha em todo o mundo, que ele sabia sim quando o mundo iria acabar. Garanto a vocês, disse ele, que até o final de 1982 haverá um julgamento do mundo, disse Robertson. A lista é imensa. O fato de que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento é perfeitamente claro. Não pode haver dúvida sobre isso, mas com base nas passagens em Coríntios e Tessalonicenses, ninguém sabe, pode afirmar nem dia, nem mês, nem ano, nem hora. Apenas observemos os sinais que eles estão aí. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Elas seriam utilizadas para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta serviria também
ser tocada, deveria ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era o Deus deles e que os resgatara da escravidão do Egito. No arrebatamento, a trombeta também soará, como nos dias de Moisés. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria para todos os salvos de Jesus Cristo. Haverá um toque de trombeta no arrebatamento para chamar os cristãos no céu. Isso sinalizará o fim de nossa existência atual de corpos humanos corruptíveis. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o próprio Senhor descerá do céu com grande alarido e a voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois a trombeta soará. Essa trombeta não é a mesma trombeta de Apocalipse 11, do 15 ao 18, pois os cristãos terão sido arrebatados antes da trombeta da tribulação, tá? Paulo via a si mesmo como possivelmente participando do arrebatamento. O arrebatamento é um evento iminente, o que significa que não há nada que precise ser cumprido antes que o evento ocorra. Paulo não sabia o tempo do arrebatamento, então ele estava na mesma posição que nós, esperando a vinda iminente de Cristo. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu 7 festivais principais que são, na ordem do calendário, a Páscoa, a festa da Páscoa, dos pães ázimos, das primícias, festa de Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos. O apóstolo Paulo explicou que as festas bíblicas são uma sombra das coisas que estão por vir. Sendo assim, as 3 primeiras festas, Páscoa, festa dos pães ázimos e Pentecostes, receram. Nossa, vamos lá. Corta. Vamos lá. As 3 primeiras festas, Páscoa, festa dos pães ázimos e Pentecostes, já ocorreram e estão em andamento na vida dos cristãos. Os últimos 4 festivais listados em Levítico 23 mostram eventos futuros dramáticos no plano da salvação de Deus. Todos os 4 festivais ocorreram durante a temporada da colheita de outono na Terra Santa. Eram como as festas do Bloco Nacional de Israel, onde hoje, o povo se reunia para celebrar quem é Deus, lembrando o que ele fez e comemorando seus grandes atos na história. Na Páscoa, por exemplo, Deus declarou ao liderar seu povo no Egito: nas gerações vindouras vocês celebrarão, que é a Páscoa, como uma festa para o Senhor, uma ordenança perpétua. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Enquanto a Páscoa celebra Deus como um libertador, outras festas, como a observância da colheita antecipada, que é o das primícias, reconhecia sua provisão e se regozijavam em sua abundância. No entanto, nem todo festival era divertido. O dia da expiação, por exemplo, envolvia jejum, enquanto o povo reconhecia solenemente seus pecados e se preparava para se alegrar com o perdão de Deus. Mas a maioria envolvia jantares finos, servindo as melhores safras de vinho, gado, para festejar na presença do Senhor. Os sacerdotes eram até certo ponto planejadores da festa. Uma das suas tarefas importantes era supervisionar as celebrações nacionais, e esses festivais podem ser enormes. Embora possamos dar festas para nossos vizinhos ou amigos hoje, eram tempos para toda a nação se reunir e se alegrar. Eles também poderiam ser longos.
A festa dos tabernáculos, por exemplo, durava 7 dias, durante os quais o povo judeu vivia em abrigos temporários que lembravam seu tempo no deserto. Então, o significado de tudo isso pode ter para nós. Deus nos convida à alegria. Ele deseja que reservemos um tempo para celebrar quem Ele é e o que fez, não apenas como indivíduos e famílias, mas também como igreja. É digno e justo que celebremos a festa das trombetas. Era o dia de Ano Novo em Israel. Hoje chamamos de Rosh Hashanah. Foi um dia para Israel olhar para frente e celebrar as possibilidades futuras, bem como descansar do ano passado de muito trabalho e colheita. O clima era de celebração. Era um tempo para que velhas feridas fossem curadas, novas esperanças surgissem, a colheita terminada e colhida. O povo desfrutava do descanso que vinha do término das responsabilidades. Esta era a ordem do dia, sonhando para frente. Foi iniciado com um sopro de trombetas. Todos ao alcance vinham para comemorar um novo dia, um novo ano. Esse dia de descanso não significou preguiça, foi cheio de responsabilidades. A graça também, embora seja o favor de Deus e de descanso para nós, tentarmos totalmente livrar-nos do nosso pecado, isso ainda não significa preguiça, nem significa vivacidade. Embora descansemos, não devemos dormir. O descanso lhes daria força para servir, não para dormir. O verdadeiro descanso bíblico não tornará uma pessoa inativa, mas muito mais ativa. A festa das trombetas começou com o som de um toque de uma das trombetas. Significava que todo o período de colheita havia terminado, toda a colheita havia chegado. Até lá, temos que continuar trazendo a colheita. A grande festa vai chegar, mas agora precisamos trabalhar. Isso é o que Jesus disse: olhe para os campos que estão maduros para colher agora. Olhe pelos trabalhadores. O toque final da trombeta será a festa das trombetas final. O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza e a esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados num piscar de olhos, transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa essa sessão reiterando sua resposta à segunda pergunta: com que tipo de corpo ressuscitamos? Ou, para colocá-lo em nossa linguagem comum, que tipo de corpo terei quando for ressuscitado? O Novo Testamento usa as palavras vestir para colocar roupas. O corpo morto e corruptível vestirá roupas incorruptíveis. Não apenas os cristãos não morrerão novamente, mas também não podem morrer novamente. É a chegada repentina do noivo. Em continuidade ao sermão profético de Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. O casamento hebreu possuía uma longa celebração que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era a inicial, na qual o noivo, em um cortejo, ia ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram. Porém, as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva.
Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares com a sua noiva. A igreja, então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos reunidos para sempre com Ele. Jesus frequentemente ensinou usando parábolas, que são definidas como histórias terrenas com significados celestiais. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, esta é uma das parábolas mais solenes que o Senhor Jesus já falou, em parte por causa do tempo em que foi falada, em parte por causa da matéria que contém, o material que contém. Quanto ao tempo, faltava poucos dias para a morte do nosso Senhor. Foi falado próximo aos acontecimentos do Getsêmani, do Calvário, da cruz e do túmulo. É uma parábola contra o descuido e a preguiça, contra a apatia, a indiferença e uma testemunha sem som incerto. Ela clama aos pecadores, despertai, clama aos santos, vigiai. A parábola das 10 virgens, os costumes matrimoniais do país onde a parábola foi falada, exigem uma palavra de explicação. Os casamentos geralmente aconteciam lá para a noite. O noivo e seus amigos vieram em procissão para a casa da noiva após anoitecer. As jovens amigas da noiva estavam reunidas na casa da noiva para esperá-las. Assim que as lâmpadas ou tochas, do grupo do noivo foram vistas à distância, essas jovens acenderam suas lamparinas e saíram ao encontro. Então, tendo formado um grupo unido, todos voltaram juntos para a casa da noiva. Assim que eles entraram, a porta foi fechada e a cerimônia do casamento aconteceu. E depois disso, ninguém foi admitido. Todas essas coisas eram familiares a quem estavam ouvindo, para aqueles ali. O tempo falado nessa parábola significa o tempo em que Cristo retornará em pessoa ao mundo. As virgens, carregando as lâmpadas, representam os cristãos, professam a igreja visível de Cristo. O noivo representa o próprio Senhor Jesus Cristo. As virgens sábias como os verdadeiros crentes, a parte convertida da igreja visível. As virgens tolas como meros cristãos nominais, os não convertidos. O óleo que uns tinham e outros não, para ser a graça do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. O clamor da meia-noite significa a segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo. O casamento sábio significa a recompensa dos crentes. O afastamento do tolo significa a exclusão final do céu dos incrédulos. Aprenda primeiro que a igreja visível de Cristo sempre será um corpo misto até que o Cristo volte. Em segundo lugar, temos que aprender que essa mesma igreja, a igreja visível, está sempre em perigo de negligenciar a doutrina da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo fará uma mudança imensa para todos os membros da igreja de Cristo, tanto os bons quanto os maus. É a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo. E até o mais novo convertido naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Este corpo que atualmente residimos é temporário. Esse estabelecimento físico que temos não verá os portões do céu, nem mesmo será apanhado nas nuvens. Esta transformação que deve ocorrer em nossas vidas é abandonar as coisas deste mundo, deixando de lado o físico e confiando no espiritual. Só podemos ganhar a vitória sobre a morte crendo em Jesus Cristo e aceitando sua oferta na cruz. A Bíblia nos ensina que a morte é certa, mas quando percebemos que temos uma casa não feita por mãos
terrenas no céu, percebemos que o aguilhão da morte se perdeu. A ocultação do corpo físico no solo não significa muito quando sabemos que fomos formados do pó da terra. A morte não tem poder sobre Jesus Cristo, pois ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura. É por meio de Jesus Cristo que toda forma de decadência, a morte e destruição foi derrotada. É por meio de Jesus Cristo que o inimigo é destruído para sempre. Tópico 3. Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira, ocorrerá o arrebatamento da igreja, e Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos que receberam Jesus Cristo mediante a fé. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação, e dessa vez todos o verão, a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel, e também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. No arrebatamento, o Senhor vem nas nuvens para nos encontrar nos ares. Na segunda vinda, o Senhor desce até a terra para ficar no Monte das Oliveiras, resultando em um grande terremoto seguido pelas derrotas dos inimigos de Deus. A doutrina do arrebatamento não era ensinada no Antigo Testamento. Paulo chama de mistério, agora revelado. Ouça, eu te digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um piscar de olhos. Num piscar de olhos, num som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O arrebatamento da igreja é um evento glorioso que todos deveríamos desejar. Finalmente estaremos livres do pecado. Estaremos na presença de Deus para sempre. Há muito debate sobre o significado e o alcance do arrebatamento. Essa não é a intenção de Deus. Em vez disso, o arrebatamento deve ser uma doutrina reconfortante e cheia de esperança. Deus quer que encorajemos uns aos outros com essa palavra. Permaneça fiel ao Senhor. Num sermão profético, Jesus se utilizou de uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de dois servos, um fiel e prudente e o outro mau. O servo mau pensou que seu senhor demoraria a voltar, então se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdemos a sobriedade e a sensatez da nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará e voltará, e que teremos de prestar conta com Ele das nossas ações. Quem é, pois, o servo fiel, sábio, a quem o Senhor constituiu o governante de sua casa para lhe dar de comer no tempo devido? Esperançosamente, todos nós queremos ser esse servo fiel e sábio. É assim que Jesus começa a sua sessão de aplicação. Se você quer ser um servo fiel e sábio de Jesus Cristo, ouça. Se você deseja estar confiante e sem vergonha diante dele e sua vinda, essa sessão é para você. Esse versículo continua a dizer que são esses servos fiéis e sábios que Deus designará para administrar sua casa e prover alimento para a família de Deus. Eu realmente gosto da maneira como está escrito quem é o servo fiel e sensato a quem o Senhor pode dar a responsabilidade de administrar sua casa e alimentar sua família. Deus ordenou sua família e organizou sua casa de tal maneira que somente servos fiéis e sábios recebem cargos administrativos na casa e a oportunidade de prover alimento para a família de Cristo. Jesus está falando sobre mais do que alimentação física e supervisão. Eu acredito que ele está falando sobre supervisão espiritual. Se você é membro da família de Deus, recebeu uma área específica de supervisão da qual deve cuidar. Utilize seus dons e talentos para a glória de Deus.
No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. A parábola dos 2 servos, das 10 virgens, dos 10 talentos. Jesus concluiu o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro, talentos, para investir. O senhor deu os talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperavam seu senhor, investiu os talentos que receberam, mas um deles enterrou o talento recebido. Como muito de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre os seus dons e talentos, seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Mateus capítulo 24, do 46, 45 e 47 diz: Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar fazendo isso. Certamente eu digo a você que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Em outras palavras, Cristo nos deu a responsabilidade de proteger e prover para a sua família, para a sua igreja. Essa é uma bênção maravilhosa. Por si só, se quando Jesus voltar, ele nos encontrar perseverantes em nossas tarefas, ele nos dará maior privilégio e responsabilidade no reino eterno. Todos nós recebemos dons, deveres e responsabilidades enquanto estivermos nesta terra. As bênçãos maravilhosas que nos fazem sentir úteis e como se estivéssemos contribuindo para algo significativo. Se você se sentir inútil na vida, eu o desafiaria a repensar suas prioridades e realmente orar para que Deus revele a você o que Ele deseja que faça na terra. Ele tem algo específico em mente que só você pode fazer. E a vida parecerá vazia até que você o descubra e faça. E além disso, se você descobrir e fazer isso quando Cristo voltar, ele irá abençoá-lo com maiores responsabilidades no céu. Este é um princípio encontrado em todas as Escrituras. Conclusão na revista. As profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. O tempo da vinda de Jesus, o dia, a hora, não pode ser conhecido ou predito por qualquer pessoa. Os sinais estão aí, são óbvios, mas apenas quando acontecer realmente. Antes disso, não haverá absolutamente nenhuma verdade por trás das afirmações de saber data do retorno de Jesus. É por isso que seus seguidores devem viver em constante estado de prontidão. Jesus começa a contar parábolas para mostrar como os cristãos devem viver, né, essa atitude de preparação. O servo encontrado fazendo fielmente o que o mestre instituiu será abençoado. Aquele que serve a si mesmo, perseverando, está sujeito a um destino horrível e miserável. Deus abençoe que chegou até o final, você que se inscreveu no decorrer da semana. Lembrando que o link do slide dessa lição está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o link também do Telegram, se você se interessar de entrar nesse grupo, o qual estará materiais que será útil para você, espero eu, estará aqui embaixo também do vídeo. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.